Olá, o caminho. João capítulo 14, eu sugiro que vocês façam essa leitura. Muitas pessoas acreditam que vários caminhos possam levar aos céus. Outras tantas acreditam que a sua forma, o seu jeito, o seu amor para com o próximo, o credencia para essa realidade espiritual, para ter um encontro com Deus. E aí quando eu olho para o manual do fabricante, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que Deus ele tem uma relação com o homem, ele que formou essa relação e manteve essa relação de uma forma plena e poderosa. Até que o homem quebrou essa relação através da desobediência, mas Deus ele providenciou a salvação, a transformação, dizendo que através do fruto da mulher viria um que salvaria o homem do estado ao qual o homem tinha se colocado. E a gente olha para a história lá na frente, e aí a gente chega na cidade de Nazaré, vê uma virgem que fica grávida, e a gente descobre que ela ficou grávida por obra e graça do Espírito Santo de Deus. O seu noivo sem entender nada. Imagina a cabeça dele. Até que um anjo revela que aquilo que Maria estava vivenciando era fruto do Espírito Santo de Deus e que não era para ele temer. E disse ainda mais, aquela criança se chamaria Emanuel, que é Deus conosco. Aí a gente aprende também que Jesus cresce e ele começa o seu ministério de uma forma tremenda, poderosa, e ele traz discípulos para junto de si, os seus seguidores, ele começa a instruir esses seguidores sobre o reino espiritual, sobre essa questão, mundo espiritual, qual nós estamos falando, que muita gente acredita que tudo leva, que vários caminhos levam a esse mundo espiritual, e Jesus começa a falar desse mundo espiritual. Em um determinado momento ele vira para os seus discípulos e fala o seguinte: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, eu vou preparar caminho. Aí de repente Tomé, aquele que nós pegamos como sinônimo de incredulidade, o interpola e fala: mas que caminho? A gente não sabe desse caminho. E aí Jesus responde para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que maravilha de palavra, que palavra poderosa e que nos traz luz sobre a nossa humanidade. E aí quando a gente começa a observar a nação de Israel, a qual foi construído o ato profético para que Jesus viesse, a gente percebe que em determinado momento um homem chamado Moisés foi orientado por Deus para construir um tabernáculo para que o povo de Israel pudesse adorar a Deus naquele local. E as tribos ficavam em volta do tabernáculo e havia só uma forma de entrar, só um caminho para entrar naquele tabernáculo. E o tabernáculo era composto de átrio, do lugar santo e do lugar santíssimo. E quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tem muito a ver com esse tabernáculo. Tabernáculo quer dizer esquineceu no grego, que é habitação. Então, quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, está representando o átrio. Quando ele fala, eu sou a verdade, está representando o lugar santo. Eu sou a vida, está representando o lugar santíssimo ou santo dos santos. E aí, quando a gente chega no átrio, a entrada do átrio, a gente depara com o altar e com uma pia. O altar de sacrifício. E quando a gente fala de altar de sacrifício, a gente fala de um inocente, de uma vítima inocente. O contraponto disso é o culpado. E aí a Bíblia fala o seguinte, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia fala também que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E esse Cristo veio para nos transformar. Então, quando eu falo de altar, eu estou falando de sacrifício, eu estou falando de vítima inocente, eu estou falando de derramamento de sangue, eu estou falando de Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro impoluto de Deus. E aí outra peça que tem lá é a pia ou bacia para muitos. E é interessante porque quando os sacerdotes eles iam para a consagração, eles precisavam de tomar banho. Mas para entrar no tabernáculo, eles precisavam de lavar a mão e os pés. Lembra daquela passagem que Jesus estava lavando os pés de seus discípulos após a ceia? E aí Pedro interpola Jesus e fala assim que ele era o mestre e ele não poderia lavar os pés dele. E aí Jesus falou assim que era necessário porque senão ele não poderia fazer parte do ministério do Cristo. E aí então Pedro falou assim, então me lave totalmente. Aí Jesus falou assim, não, quem já tomou banho não precisa de tomar banho de novo. Ou seja, quem foi regenerado não precisa de uma nova regeneração. Quem foi salvo não precisa de uma nova salvação, mas precisa da purificação. Então, quando eu volto para aquela pia, eu entendo que a minha mão e os meus pés, as minhas mãos falam do meu serviço, os meus pés falam do meu caminhar.
A pia fala sobre a palavra de Deus, que nos purifica, que nos transforma a cada dia e a cada momento. Aí depois nós saímos do ato, nós entramos no santo lugar, e quando nós entramos no santo lugar, nós nos deparamos com a mesa dos pães asmo, ou da face. E a Bíblia fala que Jesus Cristo é o pão que desceu do céu, que nos alimenta de uma forma tremenda. Ele nos alimenta, e comer dele é comer do alimento perfeito, é ter amor, paz, longanimidade, perfeição e tantas maravilhas. E também está isento da fermentação, da maldade, da ira, da contenda e tantas coisas ruins que nos afastam de Deus. Então nós precisamos nos alimentar do Cristo, alimentar desse pão que nos traz uma vida em abundância e poderosa. Um outro objeto que tem no lugar santo é o incenso. O incenso fala de luz. O Espírito Santo é a nossa luz. A Bíblia fala também que Jesus Cristo é a luz do mundo. Quem está nele não anda nas trevas. E nós só podemos ver o Evangelho através dessa luz, através desse farol que ilumina os nossos corações. É interessante porque o candeeiro também, ele era de uma peça única, falando da nossa unidade com Cristo. Uma outra peça que existia no lugar santo era o altar de incenso. Se no primeiro momento a gente vê no átrio o altar de sacrifício, nesse a gente vê o altar de incenso. Esse altar de incenso fala do louvor, fala da adoração, fala da nossa comunhão com Deus. Se lá no primeiro altar Cristo representa o nosso sacrifício, nesse altar ele representa o nosso sacerdócio. É uma coisa maravilhosa. E quando a gente vê a questão do sacerdócio do Cristo, a gente fica assim, estarrecido com tamanha beleza. Lá em João capítulo 17, fala sobre a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Eu quero ler só uns trechos para a gente entender como que é tão poderoso esse momento de revelação que Jesus proporcionou para as nossas vidas. Olha só o que diz. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, e rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que são teus. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um assim como somos um. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que maravilha essa declaração sacerdotal de Jesus. Ela é muito mais completa. Eu sugiro que vocês façam a leitura, mas a gente começa a entender como o nosso Deus ele é poderoso para as nossas vidas e como nós podemos acessar essa vida abundante que Ele tem para mim e para você. E por fim, a gente vê o Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que fala sobre a vida de Jesus Cristo. Quando nós falamos da vida de Jesus Cristo, nós estamos falando de uma vida eterna, frente à vida que nós vivemos, temporária, devido à morte, devido ao pecado. Então Jesus ele está nos dando uma vida eterna. É interessante porque quando está no dia da sua morte, no momento da sua morte, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele se rasgou de alto a baixo, dizendo que não era mérito nenhum, não era por obras, nem por formas, nem por amor humano, nada que pudesse nos conectar aos céus, mas sim pela tríade verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse ambiente é interessante porque a gente tem a arca, e a arca representa a conexão com Deus, a presença de Deus em nossas vidas. E dentro da arca tinha as tábuas da lei, que fala sobre a nossa aliança eterna com Jesus Cristo, que maravilha. Fala também do maná, confirmando, corroborando que Jesus Cristo é o nosso alimento, a verdadeira comida. E fala também, e mostra também, né, dentro desse ambiente, a vara de Arão que floresceu, falando do frutífero ministério de Jesus Cristo. Então Jesus foi anunciado lá no Gênesis, que ele veio através de uma virgem,
cumpriu todo o seu ministério. Ele foi o Cordeiro impoluto de Deus, ou seja, o Cordeiro que sem defeito, sem mácula, sem mancha, fez a obra maravilhosa, morreu, ressuscitou, porque esse santíssimo lugar aqui fala da ressurreição de Jesus Cristo, fala da nossa vida eterna por causa da vida eterna de Jesus, porque a morte não pôde tragar a sua vida. Ele se entregou por mim e por você. Então, para mim, esse é o caminho. Esse é o único caminho que leva ao céu. Então, se você quer ter uma conexão com o sagrado, ter uma realidade espiritual tremenda, olhar fora dessas paredes da humanidade, olhar fora desse ambiente, mundo físico aqui, você tem que olhar para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e aceitá-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Então, que Deus possa me abençoar, possa te abençoar, que a gente possa ter vida e vida em abundância, em nome bendito de Jesus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Dá um like se gostou, se não gostou também não. E te sugiro, se inscreva para que a gente possa divulgar esse ministério, essa comunhão com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.